muitos já passaram por situações assim de perda de algo nessa vida. Algo que aos nossos olhos, aos seus olhos, aos meus olhos, ao nosso entendimento, algo que seja importante para o nosso bem-estar, o nosso bem-viver. E eu não estou falando aqui das fatalidades, tragédias, como lá em Petrópolis, tenho pessoas conhecidas lá que estão passando aperto também. Ouvi também o áudio que o irmão Hélio comentou aqui, estava no grupo dos pastores. Precisamos orar por aquelas famílias, sim. Mas eu não estou dizendo hoje especificamente disto, porque isso é terrível mesmo em nossas vidas. Nós estamos querendo aqui pensar um pouco naquilo que geralmente só satisfaz a nossa carne. É algo importante para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso bem-viver, mas que geralmente só satisfaz a carne. E a carne que, sem a direção do Espírito, vai viver em contradição com aquilo que Deus quer. Então nós vamos ler novamente o texto que foi lido aqui no decorrer do culto, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, a carta que ele escreve da prisão, no capítulo 3, e agora nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. E aí esse texto, a gente vai refletir nisso que a gente está dizendo sobre perdas, sobre perder algo. E diz assim a palavra de Deus, verso 7 de Filipenses capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra, ó Pai, nos orienta em todas as coisas. Nos ensina, Deus. Dê a cada um de nós aqui que está ouvindo essas palavras, a tua palavra, tanto aqui como aqueles que nos assistem. Nos dê discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, para que possamos agir, Senhor Deus, sempre, sempre conforme o teu querer. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aí, se a gente voltar um pouquinho aí no verso 4 até o verso 6, ele vai trazer um currículo carnal dele, um currículo de sangue, de carne, de méritos dele aí. Algo que só é válido para o ser humano sem o Espírito de Deus. Porque é válido. Ter a nossa profissão, aquilo em que formamos, aquilo que nós experimentamos durante a nossa vida é válido. Mas se gabar disso só é válido para aquele que está sendo dirigido sem o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz no início do verso 4 que ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. E aí ele começa a trazer o currículo dele. Ele está falando de algo assim anteriormente. Então ele fala, eu poderia confiar na carne, já que é um currículo carnal, eu tenho. Ele poderia confiar no seu nascimento na tradição judaica, circuncidado aí no 8º dia, aí do verso 4 ao verso 6, vai falando essas coisas. Na sua linhagem, que é da tribo de Benjamim, sua ortodoxia,
hebreu dos hebreus, e o seu zelo e justiça por aquilo que ele acreditava. Está certo, ele era fariseu, um legalista ali e perseguidor da igreja de Cristo, entendendo que estava fazendo o que era certo. Mas quando Jesus se apresentou, e aqueles que conhecem a história de Paulo, a gente pode verificar ali no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo se apresentou a Paulo naquela estrada para Damasco, tudo isso aqui que ele está dizendo sucumbiu ao Espírito de Cristo. Não é que não vale mais nada, mas sucumbiu. Para ele, literalmente. E ele teve uma mudança grandiosa em sua vida, como todos que recebem Cristo como seu Senhor e Salvador, e tem essa mudança. E nós vamos comprovar isso, e comprovamos isso, no que foi escrito aí aos Filipenses, que a gente acabou de ler, do verso 7 ao verso 11, e poderíamos seguir também um pouco mais. Paulo renunciou todo o seu currículo ao considerá-lo inútil, por causa de Cristo, o verso 7 diz isso. E aí gostaríamos, irmãos, de passar aqui por algo para pesar no nosso coração, o significado dessa causa. Pesemos agora no nosso coração o significado dessa causa. A primeira, de 3 aqui, que a gente poderia tirar várias aqui. 3, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, verso 8, parte A. E aí, meus irmãos, há estudos já que mostram, já tem há muito tempo isso, que mostram que a vida é feita de experiências. Acho que eu disse isso para a juventude, naquele sábado. Há estudos que mostram que a vida é feita de experiência. Aquilo que experimentamos a cada dia é o que, afinal, vai construindo ou constituindo a nossa vida. Vamos experimentando, tendo conhecimento, vivendo, a vivência é nossa, vai constituindo a nossa vida. Essas experiências significam mais que um mero conhecimento, aquele conhecimento talvez acadêmico, que é importante, mas significam mais que isso. Elas são classificadas pela ciência, tem esse nome, como conhecimento experimental. E aí, guardando aí as devidas proporções, assim também é o conhecer de cada um de nós Cristo. Conhecer a Cristo. Não é simplesmente um conhecimento teórico. Lendo as Escrituras, ok, a gente vai conhecer, é por aqui mesmo que a gente conhece Ele. Mas não é só teórico. Pelo contrário, o conhecimento de Cristo é pleno em nossas vidas quando nós o experimentamos. Conhecer a Cristo não é meramente acumular informações a respeito dele. Conhecer a Cristo é provar dele. Precisamos provar dele. Tem envolvimento com ele em nossa vida. E aí, meus irmãos, olhando o texto, isso implica tanto experimentar o poder da sua ressurreição, isto é, a vida abundante aqui e eterna, eternidade com ele e nele, como também implica experimentar dos seus sofrimentos, ou seja, da sua morte. Isso significa deixar algumas coisas nesta vida que nós consideramos muito importante e talvez com uma nova vida em Cristo ou vivendo em Cristo, isso já não passa a ser tão importante. E geralmente essas coisas são difíceis de deixar. Viver uma vida com Cristo tem que deixar algumas coisas assim dessa terra. E isso é mais difícil. Segundo, aí na parte B do verso 8, ganhar a Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo, e a palavra ganhar aí no grego, o verbo kerdaino, se eu estou expressando corretamente, significa adquirir. Ganhar a Cristo é adquirir o favor e a comunhão dele com ele. Favor, que temos um favor
que nós chamamos de graça, que é um favor imerecido de Deus por nós. Nós recebemos isso, ganhamos isso de Cristo. E ter a comunhão com Ele, viver com Ele. Não só na eternidade, mas aqui. Com seu Espírito em nós. Aquisição que nos faz evitar e escapar de tudo que é inútil para a vida eterna, meus irmãos. E precisamos pensar sempre lá nos céus, na vida eterna. A palavra de Deus nos orienta a isso. Pense nas coisas que são do alto e não das que são aqui de baixo. Esse favor que a gente recebe, essa comunhão com Ele, evita e faz nos escapar de tudo que é inútil para a vida eterna. Ganhar a Cristo é se resguardar do mal, desse mal que o mundo vive, é se resguardar disso, é ser poupado daquilo que leva à morte eterna. E aí eu faço uma pergunta aqui, meus irmãos, para cada um de nós, para mim e para cada um de nós. Vale na sua vida. E agora eu queria que você pensasse direitinho. Porque a resposta automática para a gente, às vezes, vale tudo. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, mas pense no seu dia a dia. No seu dia a dia, pese aí no seu coração o que vale Cristo para você, aquilo que Ele fez para você. Paulo tinha, meus irmãos, como cada um de nós pode ter também, coisas que pareciam ser essenciais antes desse encontro dele com Jesus. Mas ele percebe que eram inúteis. Cada uma dessas coisas era inúteis para salvá-lo. E quando a luz de Cristo brilhou sobre aquele coração endurecido, porque o coração de Paulo estava endurecido, quando a luz de Cristo brilhou sobre o coração endurecido dele, endurecido pelas essas ilusões que o mundo vem apresentando para a gente, aquele coração se quebrantou, e o antigo Saulo, perseguidor do Evangelho, dos cristãos, da igreja, se tornou o Paulo proclamador, aquele que prega o Evangelho de Cristo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, de proclamar esse Evangelho de salvação, é o que ele disse. A experiência de Paulo nos ensina que ganhar a Cristo, em primeiro lugar, vai nos deixar momentaneamente cegos por tão grande luz. Foi isso que aconteceu com Paulo, com Saulo, o antigo Saulo, para aqueles que conhecem. Ficou cego momentaneamente. E às vezes, quando Cristo chega em nossas vidas, há essa espécie de cegueira para o mundo. A gente fica ali meio atordoado. Há uma modificação imensa em nosso coração, no nosso ser, e a gente fala, peraí, está tudo errado. E a gente fica meio que desnorteado. Mas ela é necessária. Esse breve momento é necessário para que não nos guiemos pelo que vemos. E Paulo vai dizer isso. Temos que ser guiados não pelo que vemos, mas pela fé. Como é dito em 2 Coríntios 5:7. Lá na segunda carta aos Coríntios 5:7 vai dizer isso. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E em segundo lugar, quando voltamos a enxergar pela fé em Jesus, porque vamos voltar, Ele vem, aquela claridade enorme, porque vivíamos em trevas, é como se você estivesse num lugar escuro por muito tempo, e na hora que ligam a luz no seu olho, você fica meio... É isso. E aí, quando nós voltamos a enxergar pela fé em Jesus, de fato, aquilo que antes não nos deixava enxergar ou experimentar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, começa a se tornar inútil para nós. A gente percebe isso. E em terceiro lugar aqui, discípulos ganham a Cristo quando se identificam com Ele e em seu poder, mas também em seus sofrimentos. Quem ressurge nele e ressurgindo nele, também precisou morrer em Cristo Jesus. Para ressurgir, precisa morrer. Eu morro com Cristo para este mundo e vou ressurgir para uma nova vida com Ele. Como já disse alguém, o problema, certa pessoa escreveu isso, o problema não está nas coisas deste mundo, mas em colocarmos a nossa vida nelas.
Cada um de nós aqui depende de Deus. Depende de Deus. Perdemos irmãos com a pandemia, perdemos irmãos, ouvimos aqui, lá com a tragédia ali em Petrópolis. As nossas vidas dependem de Deus. Somente dele. Somente dele. Quanto vale então Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã, e nossos amigos que estão aqui? Porque foi isso, exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Ele olhou para a gente perdido, e a gente pode olhar aí em Filipenses 2, voltando, a partir do verso 5. Olhou para a gente, estávamos perdidos, aí ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, da sua majestade, de ser Deus, e aí, vindo em figura humana, se tornou servo de cada um de nós. Veio a nós perdidos para que nele nós nos achássemos justificados por Deus, e isso nos leva ao último ponto desse sermão, terceiro e último. E ser justificados nele e ser achado nele. Não tendo justiça própria, verso 9, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ser achado em Cristo significa deixar tudo o que pensamos ser o certo e justo. Tudo isso nas mãos dele. Todo o seu pensamento, todo o seu entendimento, se não for pela palavra dele, coloca diante dele. E fala, eu estou pensando certo? Porque Saulo pensava estar fazendo certo. Ele pensava que agia por Deus, em nome de Deus. E Jesus vem num clarão para ele. Pum! E Paulo fala, quem és tu? Após a pergunta de Jesus, Saulo, por que me persegues? Estava perseguindo a igreja de Cristo e Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? Mas depois dessa luz, ele se transforma, ele tem uma mudança total, completa. E o que ele faz é proclamar o Evangelho. A justiça de Deus, meus irmãos, que vem da parte dele para nós, não é buscar somente isso, essa justiça que a gente acha que é, a justiça que a gente tem conhecimento ou entende que é, porque tem muita gente buscando em Deus a justiça para ele, para a pessoa, mas é buscar a justiça que vem de Deus, procede de Deus, baseada na fé. Viver e fazer a justiça que é mediante a fé nele. E aí, meus amados irmãos e irmãs, nossos convidados, nossos amigos, nossas amigas, a justiça de Deus é sempre altruísta e nunca egoísta. Tem muita gente chegando até Deus com um egoísmo enorme. Enorme. A justiça de Deus anda na contramão da justiça humana. Aí você vai falar, não, tem algumas leis que foram até baseadas nisso, naquilo que Deus já colocou, sim. Mas para aquele que acha que não, pense um pouco. Qual de nós entregaria seu único filho, inocente para pagar o preço de morte no lugar de culpados? Qual de nós? Só para a gente pensar como que é a justiça de Deus. Porque é assim que nós somos justificados. Perante Ele, é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos justificados. Qual de nós entregaria seu único filho, ou qualquer um dos nossos filhos, aqueles que têm mais de um, inocente, para pagar um preço de morte por culpados? Qual de nós? Ser achado nele é abençoar quem nos persegue, é dar pão e água ao inimigo se ele estiver com fome e sede, é nunca se vingar. Tente imaginar como seria o mundo se a humanidade inteira agisse assim, e foi algo que a gente falou lá com a juventude. Pense, se a humanidade inteira agisse dessa forma, porque é esta a justiça que procede de Deus, para aquele que se baseia na fé nele. Ser achado em Cristo é quando a pessoa
não se acha, nem se baseia ou confia naquilo que a humanidade caída exalta e crê. Já há tempos, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, já há tempos a humanidade confia demais nela mesma. Confia demais naquilo que ela julga ser o certo para ela. E o nosso mundo só está piorando. Mas isso já estava predito aqui. Deus já nos avisou disso. Como seria os tempos finais. Ao invés disso, a humanidade na verdade, deveria colocar sua confiança em Deus. E pior de tudo, já faz tempo que as pessoas estão exigindo que Deus não se envolva mais com elas. E nesse caso aqui eu lembrei daquele atentado do 11 de setembro de 2001. Uma coisa terrível. E aí a filha de Billy Graham, Anne Graham, foi convidada. Ela estava sendo entrevistada num programa e o âncora desse programa perguntou a ela: como é que Deus permitiu algo assim acontecer? Como Ele permitiu isso? E aí a Anne respondeu para ele: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Mas por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Como? Ela pergunta ao âncora. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu afirmo aqui que a humanidade, por completo, só vai procurar aqueles que têm o cristianismo, talvez, na sua palavra. Só procuram Deus, a sua justiça, quando passam aperto. No demais, Deus, deixa que eu cuido, deixa que eu faço. Sequer perguntam a Deus o que deveriam fazer de suas vidas. Sequer se perguntam qual é o propósito da minha vida diante do meu Senhor. Ser achado em Cristo é o segredo para enfrentar toda e qualquer circunstância. É viver nessa vida rompendo em fé. Rompendo em fé. E a conclusão é: no mundo afora, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, muitas pessoas, quando perdem algo que eles entendem importante, estamos aqui para julgar o que é importante ou não na vida de cada um de nós, mas muitos, quando perdem algo ou quando não alcançam o que almejam, se frustram. Porque é isso que esse mundo produz. As alegrias passageiras do mundo, elas só produzem frustração em cima de frustração. E aí essas pessoas começam a se render, sabe o quê? Aos subterfúgios da carne. E aí eu vou ditar alguns deles aqui. Os mais comuns são o álcool. A pessoa vai para o álcool, as drogas. E para resumir, diversos prazeres carnais que existem. Tudo com o intuito de ter alegria, de se sentir bem, de desestressar, aquele famoso afogar as mágoas. Só que, neste mundo caído, as mágoas que ele proporciona também parecem saber nadar. E elas voltam. E elas resistem, dia após dia. Mas em Cristo, meus irmãos e irmãs, nossos convidados, mas em Cristo, nele nós temos o poder de andarmos sobre o mar de mágoas. E quanto mais nós experimentamos de Cristo, quanto mais provamos dele, mais profunda se torna a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Ele, mais Ele se envolve conosco. E assim, só assim,
melhor enfrentaremos as perdas que teremos em nossas vidas. A reflexão aqui é que cada um de nós conheça a sublimidade do conhecimento de Cristo. Conheça a Cristo. Ganhe a Cristo. E que cada um de nós seja achado em Cristo. Que nós nos identifiquemos com Ele, tanto no seu poder, como no seu sofrimento. Tanto na sua morte, como na sua ressurreição. Não importando aquilo que perdemos neste mundo por causa de Cristo. Cristo vale muito, muito, muito mais do que qualquer coisa neste mundo. Cada circunstância em nossas vidas, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade de experimentarmos mais de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Você que está nos assistindo, você que está aqui presencialmente, os que estão de forma virtual, coloque seu coração diante do Senhor, pese aí no seu coração. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por ganhar a Ele, por ser achado nele. Talvez no seu convívio diário, você olha para outras pessoas, para outras situações e acha, talvez tenha um sentimento que você está perdendo algo. Cristo é o maior ganho que você vai ter na vida. Maior e melhor. Porque esse ganho é eterno. Cristo é o maior e melhor presente que você pode ganhar, meu irmão. Jesus Cristo é o melhor favor que você pode ter na sua vida. A comunhão com Ele é algo extraordinário. É algo que não podemos medir. Não tem nada neste mundo que a gente possa comparar com o ganhar a Cristo, ser achado nele. Mas Jesus está sempre nos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo aqui neste mundo, mesmo que por causa da sua fé nele, algumas coisas que antes pareciam ser lícitas, agora parece para você algo que não deveria ser feito, ou compartilhado, ou experimentado. E se algo nisso, seja o que for na sua vida, se isso está pesando no seu coração, tome uma decisão. Ganhe a Cristo. Busque essa sublimidade do conhecimento de Cristo. Seja achado nele. Para que em toda e qualquer situação você tenha a paz que excede todo entendimento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Mas Pai, o Senhor que conhece os corações aqui, esses que nos assistem de forma presencial ou virtual, o Senhor conhece os nossos corações, sabe o que está passando em nossos corações. O Senhor tem o poder, ó Pai, de pesar cada coração aqui. E se os nossos corações, ó Pai, não se achar suficientemente em Cristo Jesus, Pai, nos ajude. Tenha misericórdia de nossas vidas e que Teu Santo Espírito habite de forma abundante em nossas vidas.
para que as coisas deste mundo, tudo que o mundo oferece, para que nós nos afastemos de Ti, não permitamos, ó Deus, que o Senhor venha se envolver conosco, que o Senhor tire tudo isso de nós. Porque para nós, ó Pai, os que Te amam, viver é lucro. Morrer é Cristo, morrer às vezes é lucro, Pai, para estarmos com o Senhor. Mas de forma grandiosa, o nosso viver aqui precisa e tem que ser, e queremos, ó Pai, que seja Cristo Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém